Fala galera, vamos mais um episódio aqui do nosso podcast. A gente vai conversar hoje aqui sobre sobre um anime recentemente lançado. Ganhou o anime do ano passado, que é Jujutsu Kaisen. Meu nome é Cauã, a gente vai ter uma conversa aqui sobre esse anime. A gente vai debater aqui sobre cenas, personagens e tudo mais. Meu nome é Yasmin, tô aqui participando também. É isso. Bom, aqui é Alexandre, né, que já participou algumas vezes aí dos podcasts. E é isso, vamos falar sobre esse anime aí que tá em alta até agora, né, que por incrível que pareça, que ninguém esperava, ele já subiu tão rápido assim e que vai ganhar mais uma temporada esse ano ou ano que vem. E aí galera, meu nome é Pedro e eu fui obrigado a maratonar isso para poder participar do podcast, tá bom? Vida de professor agora é estudar até anime, vai lá. Então, podemos anime... falar sobre o começo, né, de como foi iniciado, nos apresentado esse universo. O que o anime propõe, né, que é o começo. A gente começa com um estudante, no caso, né, que ele... Peraí. A gente tá falando que é um anime... E o personagem principal é um estudante de ensino médio? Sim. Revolucionário. Sim. Não, tipo, porque... porque geralmente é meio clichê isso. Muito, oh meu Deus, que coisa diferente é essa? Porque se você pegar, ele é muito parecido com vários outros animes, né? Sim, Naruto, principalmente, eu achei muito parecido com Bleach. Principalmente o primeiro episódio. Eu vi, eu falei, mano, é uma cópia de Bleach, não tem como. Gente, se você decidir abraçar a coisa como um entretenimento, assim... Bobo não, né? Mas assim, um entretenimento mesmo. Não tem problema, mas que é engraçado como é que tipo, a gente não sai desse formato de jeito nenhum, né? Anime shonen clássico, gente. Mas a gente tem visto que alguns shonen estão tentando subverter um pouco. O legal, inclusive, é quando eles saem um pouco dessa fórmula meio rígida, né? A gente vai ver aí que o Jujutsu ele não sai muito, mas é também muito divertido ao mesmo tempo, né? Mas fala pra mim então, qual é a história principal? Começa com Yuji, na primeira cena, assim, é eles na sala de clube, né, que no Japão é muito comum ter clube depois das aulas, de manhã, e aparentemente o clube é sobre assombrações, tipo, fantasmas, fala sobre essa coisa, sobre coisas ocultas. É um clube de ocultismo. De ocultismo. A escola? Não, é o clube não, era uma dele. Escola comum. Cada aluno tem um clube, aí você apresenta o documento e a direção autoriza e você arruma uma sala na escola. Eles queriam ser esse pessoal que mexia com essas coisas. Só que aí a cena do nada mostra o professor de educação física, atletismo, essas coisas, indo pra lá e falando assim que Yuji não podia, porque como ele tinha potencial pra ser um jogador, ele tinha que estar com ele no atletismo, né? Então o líder de turma apareceu lá falando pro Yuji que ele não tá nesse grupo, que ele tá no clube de atletismo. E a menina fica puta com ele, porque como assim? Não era atletismo? Você escreveu atletismo, o que você tá fazendo em outro grupo? Então o professor arrasta ele pra um duelo. Aí depois disso, ele dá continuidade onde ele encontra o dedo, se eu não me engano, né, um pouco mais pra frente, porque aí depois do duelo ele ganha, o Fushiguro ele tava procurando, o Fushiguro que ele tava procurando dos alunos da a escola maldição, de porque eles tinham que refazer o selamento, né? Porque como é uma maldição de nível especial e não tem exatamente um selo para poder selar ela, tinham que refazer sempre o selo. Então o Fushiguro teve a missão de pegar. Só que quando ele abriu a casinha onde estava, ele até falou, ele falou bem assim, como uma maldição de uma espécie de nível especial tá fazendo aqui a amostra de todo mundo. Quando ele abre, não tinha nada. Eu achei muito engraçado essa cena, porque ele abre e fecha pra ver se aparece. Então ele liga pro Gojo e fala, não tá aqui. Onde é que tá? Mas olha só, a gente não tá colocando a carroça um pouquinho na frente dos bois, não, porque vocês estão contando a história, né? Tipo, é uma história sobre o quê? É sobre o quê o anime? São sobre maldições. Maldições e feiticeiros. É que nesse universo existem pessoas onde algumas têm mais ligação com esse tipo de maldição, outras usam essa maldição para poder combater outras maldições, que são os alunos da escola Jujutsu. E tem aqueles que são as pessoas, entre aspas, normais, onde não tem acesso a esse tipo de coisa. Portanto que tem cenas que mostram que eles estão em lugares normais, como cafeteria, como cinema, e em volta, quem tem essa noção do que são essas maldições, consegue perceber, e as pessoas normais não conseguem. Sim, essas maldições elas estão ligadas às emoções das pessoas, né? Sim, emoções específicas negativas. São criadas de emoções negativas. É um anime, que conta muito bem essa questão de que emoções humanas podem trazer grandes consequências
para coisas mais espirituais em si, que eu acho isso muito bem debatido no anime. Tá, então só para resumir então essa parte, isso aí como sempre é explicado já no primeiro episódio, né, que tem praticamente uma aula para quem tá assistindo de como é o universo, né? Sim. Ele está dizendo porque existe esse universo sobrenatural baseado muito em energias negativas e positivas, isso. e que as energias negativas das pessoas elas podem se acumular em certos lugares e objetos, e essas energias negativas elas acabam servindo de ponto para atrair outros seres sobrenaturais também negativos que querem se alimentar e ficar mais fortes com esses pontos focais de maldição, de energia negativa, né? Isso. E aí a missão desses caçadores é basicamente identificar esses pontos, esses objetos, tentar controlar esses pontos, esses objetos, e também combater esses seres sobrenaturais que tentam se alimentar aí desses locais negativos, desses objetos negativos, e causar ainda mais problemas, né? Aí, tipo, como nesse anime estão falando sobre as maldições em si, tem aquela maldição que é a suprema, que tá acima das outras ali, que é o... Realmente Sukuna. Que é o Sukuna, que ele não tá, tipo, na forma dele completa, porque foram divididos entre os dedos, quando ele foi meio que silenciado. Eles dividiram as partes do corpo de Sukuna, que eram os dedos, e saiu espalhando, acabou sendo espalhado pelo mundo. Então, as maldições que estão ali presentes, elas se acumulam em alguns lugares, onde é, por exemplo, escola, que pessoas ali sofreram muito bullying, aí vai ter certo tipo de maldições lá acumulada. Mas elas também podem ser atraídas pelo dedo do Sukuna, que é um dedo que também chama muita maldição para aquele lugar onde ele está. Que é aí que encaixa o personagem principal, que ele acaba achando um desses dedos na escola, e ele não sabe que é um dedo amaldiçoado, ele só pegou pra ele. Que aí também adiciona um novo o personagem que é da escola Jujutsu, que é o Fushiguro. Então, no final das contas, muita coisa poderia ser resolvida com um programa de saúde mental bem forte no país inteiro, né? Se o Japão investisse mais em saúde mental dos estudantes, dos trabalhadores, de famílias, a gente ia resolver metade desses problemas da história, né? Só que o problema é que também tem problemas históricos nessa história toda, né? O personagem, o vilão principal, ele é uma espécie de demônio histórico que quando morreu, a lenda os objetos amaldiçoados que surgiram do corpo dele são pontos focais de energia negativa espalhados pelo Japão e que causam boa parte dos problemas relacionados a esse universo sobrenatural, né? Esses dedos, eles são usados como tipo de amuleto. Não só esses, mas outros também amaldiçoados são usados como amuletos, principalmente usados para escola, hospital e que são pontos onde aconteceram muita coisa, mortes, bullying, como ele falou. São pontos centrais de emoções negativas, são usados para amuleto, para poder proteger contra as maldições de fora, quando o selamento está forte. Só que depois que o selamento ele fica, o selo vai enfraquecendo, isso atrai. O amuleto acaba atraindo, em vez de repelir. Então por isso que o Fushiguro foi lá para poder para poder refazer o selamento. Mas até como se fosse uma lâmina de dois gumes, né? Tipo, as pessoas associam os selos que protegem o mundo da maldição que está ali dentro do objeto, mas aí eles consideram que aquele selo ele tem essa propriedade de proteger também os locais em volta, né? Sim. E eles mal sabem eles que eles estão meio que transportando uma espécie de bomba relógio, né? E às vezes eles nem sabem, né? Porque é igual o Itadori, acho que ele tirou uma parte do selo e aí atraiu. Não tirou. Tava enfraquecido. Então foi por isso que apareceu aquele monstro na escola, né? Ele tava com a caixa do primeiro episódio. Tiraram, o selo tá no dedo, em volta do dedo, não na caixa. Ele ficou com a caixa e o amigo dele e a amiga, que eu realmente não lembro o nome, ficaram com o dedo, porque eles iriam ficar até a noite na escola, com as luzes apagadas, pra ficar mais tenebroso. Nesse meio tempo a gente vê que o avô dele tá internado, né? Nesse meio tempo. Ele vai visitar o avô dele. Ele tem uma motivação mega Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O que é um clássico de anime também, né? O avô dele parece meio... O avô dele deve ser a motivação dele pro anime todo, mas o avô dele parece 15 segundos. Eles mostram um pouco da vida pessoal dele, né? O personagem principal é um cara que só quer amigos, né? Ele só quer ter uma vida pacata com amigos, né? E o avô dele, que é o único parente vivo dele aparente no início, né?
tá morrendo e antes de morrer fala pro cara, olha, você todo mundo que você é conseguir. forte demais, ele basicamente fala assim, você tem muito potencial para você poder desperdiçar ele, você tem que usar esse potencial para alguma coisa boa, ajudando o máximo de pessoas possíveis. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, o avô dele, ele falou disso, tipo assim, que por mais que ele tenha força e tal, se ele não conseguir ajudar ninguém, pelo menos uma pessoa, para que essa uma pessoa esteja com ele no fim da morte, para que ele não esteja como ele tá, tipo, sozinho. Porque ele disse que ele tava sozinho. Ele queria que ele tivesse uma morte honrosa, com alguém do lado, que de fato vai sentir a falta. Aí, tipo... Aí o Itadori ficou com esse objetivo na cabeça, ele queria ajudar dar as pessoas. de ajudar as pessoas. Acho que foi por isso também que quando, por exemplo, aquele monstro atacou a escola de noite no primeiro episódio, ele viu que, tipo, que ele tinha que proteger os amigos dele lá, e aí acaba que ele junto com o Fushiguro... Junto não, o Fushiguro foi na frente, o Fushiguro falou, fica aqui. Ele ficou... Tipo, essa parte também é interessante, porque nessa parte também mostra que o anime é em volta tudo de morte. Morte, sangue, enfim. O Itadori falou bem assim, que tava... Nessa parte ele, pela pressão que ele estava sentindo, ele não via, mas pela pressão que ele estava sentindo que tinha uma coisa na escola, ele ficou com medo, o corpo dele, o instinto dele ficou com medo de entrar lá, porque ele sabia que ia morrer. Do Itadori? O Itadori ficou com medo. Só que aí ele lembrou do que o avô dele falou. E mesmo com medo, Acho que foi por isso mesmo que ele tomou essa quando o motivação. Fushiguro não tava conseguindo mais lutar contra o cara, tipo, contra o bicho, Itadori do nada, sinceramente, a única coisa que eu pensei foi a seguinte, porque eu vi o Fushiguro, tipo, subir uma escada. Então, como é que o Itadori conseguiu pular aquela janela? Meu filho, Juro, foi a única coisa que eu pensei nessa cena. Eles falam no começo do episódio que ele tem, assim, aptidões físicas bem altas, mas não achei que fosse daquele nível. Exatamente, tipo, o cara na hora já pulou de um E porque é dito que são seres humanos normais no anime, não é? Isso é qualquer universo sobrenatural. Os seres humanos aparentemente normais têm super pulo. Ninguém explica porquê, sabe? Ele dá um super pulo. Não, e o pior. É como se tivesse um pacote de superpoderes. Ele sobe e ele dá uma voadora na janela. Como que ele fez isso? Eu acho que o podcast não consegue ver o seu braço mexendo, não. Você explica o movimento. Tá? Como que ele foi pra frente e deu uma voadora na janela? Tá vendo a falta de vocês estudarem física? Vocês estão dizendo pra mim que ele fez uma trajetória reta quando ele deveria ter feito pelo menos uma parábola. E mesmo assim, se ele fizesse uma parábola, né? Seria uma parábola absurda para um ser humano normal, porque ele sairia do térreo pro quarto andar nessa parábola, né? Num pulo só. Aí, tipo assim, aí ele tava lutando, tipo, ele deu um socão nessa maldição, pegou a menina, o garoto se foi pra longe, aí beleza. Daí o Fushiguro conseguiu usar os cães dele pra poder, né, matar a maldição. Aí o Yuji fala bem assim, olha e pergunta que, tipo, caramba, os lobos lá. E o Fushiguro falou bem assim que não era pra ele ver, porque são os familiares dele. E achou estranho e tal, porque... Ele até perguntou se ele já tinha visto o fantasma uma vez. Ele falou, não, foi a primeira vez. Uma coisa que não ficou clara pra mim nesse começo, no primeiro episódio, é como que as pessoas conseguem... Tipo, em que momento as pessoas conseguem enxergar? Porque tem horas que eles não enxergam. Aí tem hora que eles enxergam e conseguem lutar contra... O Fushiguro falou que quando a pessoa tá perto da morte... No começo não ficou muito claro isso. Depois eu só... Quando a pessoa tá perto da morte ou pressente que vai morrer, tipo, bem... Ou quase morre, entendeu? Por exemplo, um acidente de carro fatal que poderia te matar. Causa... Sim, entendi. Tipo, mas informações acho que nessa questão de você poder ver, é quando você passa a treinar também, né? Porque... Não, mas por exemplo, aquelas pessoas só pegaram o dedo e viram. Porque pegaram o dedo? Porque eles tiveram... essa parte também é interessante, porque o Fushiguro perguntou... Itadori perguntou se uma pessoa normal conseguiria abrir o selo. Ele falou que não, a menos que ela tenha um pouco que seja de maldição. Energia amaldiçoada. Sim. Ou o selo estiver fraco. Como o selo estava fraco e a menina teve contato, tipo, os dois tiveram contato com os dois, Sukuna, eles conseguiram ver a maldição. Sim. E também, só deles ter contato com algo de nível especial, com selamento fraco, é tipo a beira da morte. Essa é uma questão que eu acho meio estranha desde Bleach, porque em Bleach também é citado que os Hollows, as pessoas não enxergam, também são meio demônios. E as pessoas não enxergam. Só que o Hollow é gigante, ele destrói prédios. Como que a pessoa não... Não, deixa eu explicar isso, gente. Vamos lá. Isso aí tudo é muito baseado em shintoísmo e em algumas outras tradições que a gente observa no mundo inteiro. Existe em várias culturas diferentes que é essa ideia de simpatia.
É a ideia que um objeto ele tem ele meio que registra a energia, ele registra as coisas que estão associadas a ele. Então, sei lá, a foto de uma pessoa teria nessa ideia uma energia ali que é uma energia parecida com a da pessoa que está na foto. Ou um objeto como o dedo de uma pessoa também teria a energia dela, né? E aí você encostar, você fazer alguma coisa com esses objetos, ele faz com que você também interaja com essa energia. Então, se você pensar assim desse jeito, e esse anime é muito baseado em shintoísmo, em ocultismo básico mesmo, que existe, de novo, em várias culturas, é o lance da simpatia. Você tem um objeto amaldiçoado, um objeto negativo, você segura esse objeto, você entra em contato com esse objeto e isso influencia você de várias maneiras. Agora, no anime em questão, eles não têm regras tão rígidas assim. Então, pelo menos você pode dizer que eles terem encostado no dedo, terem entrado em contato lá com o dedo malvado, fez com que ele conseguisse ver coisas malvadas. Sim. Entendeu? É isso que é essa linha de associação que você faz. Sim, essa parte eu até entendi. Eu acho que ele não conseguiu entender a parte de entender a lógica. De eu não coisas entendo, por absurdas exemplo, acontecendo ali. E a pessoa de fora, por exemplo, uma pessoa de longe vê um prédio destruindo. Eu acho que ela associaria como uma coisa uma natural, natural, alguma coisa do tipo. É igual, nesse anime mesmo tem a questão da cena do fogo, que pra mim foi uma das mais assim, impactantes do anime. Que tava lá numa cafeteria e começou a esquentar o ambiente. Essa parte é interessante, porque o cara, ele não tava vendo, mas ele sentia. Ele falou que tinha 3 irmãs pra cuidar. E ele falou que ia se demitir naquela hora. Antes da cafeteria pegar fogo em tudo, ele chegou no cara e falou, eu me demito, e foi embora. Tipo, esse cara foi muito esperto, na minha opinião. Porque acho que mandaram ele servir a mesa e ele sentiu alguma coisa naquela mesa. Então, tipo, aí já nos mostra que ele não era humano. Já nos mostra que, tipo assim, que o autor quis colocar que existem pessoas que têm também uma ligação mais próxima com esse tipo de energia. E ele sentiu. Sim. Mas até as pessoas normais que estavam ali sentiram o calor que tava tendo dentro daquele ambiente, porque o demônio que tava lá era associado à temperatura e ele mexia com fogo e essas coisas assim. Então, querendo ou não, eles sentiram de uma certa forma, mas nada tipo, ai meu Deus, que absurdo, que calor pegando fogo aqui. Até que esse cara queimou a cabeça de todo mundo, tipo, e ninguém soube por quê, mas eles só sentiram. Porque ele ficou muito animado com a foto. O cara lá, eu não lembro o nome dele, falou bem assim que ele tinha um dedo de Sukuna e tinha uma relíquia de cubo que poderia selar o Gojo. E tipo, o Gojo é o feiticeiro no auge existente. A gente nem falou do Gojo ainda, né? Aí o cara, quando a maldição soube que dava pra poder selar ele por um tempo, até conseguir convencer o Yuji, que é o receptáculo do Sukuna, a ficar do lado deles, e o cara ficou, caramba, vou destruir o Gojo, cara, ele ficou animadão. Aí tacou fogo em todo mundo. Então, a gente não fala, né, que o Yuji engoliu o dedo do Sukuna. Porque toda a introdução do personagem normal, né, até então um adolescente normal, calha de ter superpoderes atléticos, mas tudo bem, isso aí é detalhe. A esse universo demoníaco é que eles entram em contato com esse dedo demoníaco, o dedo em questão ele atrai outros seres malignos que tentam devorar os amigos dele, e o caçador lá de maldições, o Megumi, ele tentando salvar os amigos do nosso personagem principal, né? Sim. Ele acaba se dando mal e sendo salvo pelo Megumi. Né? É o Megumi. Só que aí chegou uma parte que, tipo, a maldição parecia que tinha, né? Acabado ali, né? Porque tinha agarrado o Megumi. Os familiares do Megumi tinham, tipo, comido o cara, só que tinha uma maldição que tava num campo lá, que tinha sido interditado por conta de carrapato, não. A história que todo mundo ficou doente por causa de uma doença de carrapato. E aí... Só que tinha um lá, entendeu? Sim. Aí o Fushiguro olhou e falou, tem um cadáver aqui embaixo? E de fato tinha, né? Que a menina mostrou no começo. Só que como a maldição não tava no auge, eu até achei que ele devia ter matado ela ali na hora, né? Mas ele deixou pra depois. E esse deixar pra depois resultou na captura do Yuji, depois ele ter matado a maldição que tentou matar os amigos do Yuji. Eles foram lançados pra fora da escola. Primeiro, ele foi lançado pra fora da escola. O Yuji tava pra morrer.
E ele tava com um dente na... Mano, que nojo. Ele tava com aquele dedo de milhões de anos segurando pelo dente. E o Fushiguro falou assim pra ele não engolir, porque ele podia ser morto e até possuído, né? Na pior das hipóteses. Sim. No fim, o cara, não sei como ele levantou naquela altura, né? Mas ele jogou o dedo daquela altura e engoliu aquele troço. Falei, gente, é possível. Tava claro, gente, tinha luz. Tanto que depois, lá quando, no segundo episódio, o segundo ou terceiro, enfim, não lembro. Mas o Gojo, quando dá outro dedo pra ele, e o Yuji olha aquilo e fala, nossa, como eu não vi que é tão nojento. Eu falei, menino, tinha luz, você não viu porque eu não quis. No desespero, mas o desespero foi que ele tava quase sendo devorado por um demônio e ele sabia que o dedo tinha poderes demoníacos. E que você podia usar esses poderes lá amaldiçoados pra poder derrotar o outro. Só que, tipo... Só que como ele não tinha aprendido as regras bonitinhas, ele não sabia que engolir um objeto amaldiçoado é basicamente a sentença de morte, né? Teve essa parte também que eu fiquei pensando. Teve uma cena do mangá, não vou falar de qual anime, onde o cara engoliu uma espada. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, esse troço tava rasgando a garganta. Aí também acontece no Naruto, mas é outro anime. Aí o Yuji, tipo, engole aquele dedo, tipo, em vez de trocar de lado, engolir da parte onde a unha não tá, o cara engole da parte... Ah, meu Deus do céu. Mas isso aí esse troço tem que sair rasgando. Pra gente que vê um cara pulando de um andar e fazendo parkour inacreditavelmente surreal. Gente, isso aí é tão... Ali não tem essas coisas. Isso Então, não fica, mas O outro tem um cara que come o cabelo. Acaba que ele É assim mesmo. cabelo, meu Deus. que ele engole o dedo e praticamente fica possuído pelo deus Sukuna, das que é o maldições. rei. que O Sukuna. Sukuna destrói aquele cara, tipo assim, segundos, o bicho morre Então, e depois ele começa a olhar em volta, fala mulheres, crianças, em que era estamos, fica mó felizão da Não, vida. imagina o Megumi olhando pra ele, ele devia estar tipo assim... Quê? Eu acho que mais incrível foi a parte que o Gojo apareceu, tipo, o cara tá lá. O Gojo aparece, ele tava comprando um lanche, né? Um pudim, sei lá. aí o Gojo se Aí depara fala, com... segura. Eu gosto mais da fala que Segura ele fala aqui pra quando- mim. Eu gosto mais da fala que o Gojo fala pro Megumi, que é bem assim, mas caramba, te atropelaram, eu preciso mostrar isso pro segundo ano. Eu gostei muito dessa parte. Aí nisso ele se depara com o Itadori todo demoníaco Possuído. lá, possuído. E Ainda aí... não, a primeira, quando ele vê ele come o dedo, Sukuna mata a maldição, olha pra cidade e fala, tipo, pra matar todo mundo e tal. Aí o Yuji fala bem assim, sai do meu corpo, eu que controlo, tipo, aí beleza. Nisso o Gojo ainda não tava lá. Depois que ele tomou o controle de novo, o Gojo aparece e fala O que eu Gojo falei. fala bem assim, deixa ele aparecer e depois ver um negócio, só rapidinho. Isso. Só que a parte engraçada é que o Gojo tava com o telefone na mão e falou, mas cadê o objeto? Aí o Yuji, eu comi. Aí o cara Você comeu. comeu. Foi engraçado, eu achei muito tipo... Mas aí depois ele falou, né, o que você disse, pra deixar ele tomar o controle. Ele falou, você consegue controlar? Ele falou, sim, deixa 10 segundos. Pô, Eles trocam uns soquinhos ali. Eu não sei se vocês... Mas naquela cena, eu jurava, tipo... O Gojo me surpreendeu também, porque, tipo, ele parecia ser uma pessoa tão importante, assim, no primeiro momento. Aí, do nada, ele começa a falar coisas engraçadas, assim, eu achei, tipo, caramba, esse personagem vai ser mas tipo, pra mim... um alívio cômico Pra muito mim, legal. ele é um dos Aí- mais importantes, né? Porque o cara é o Gojo... Não, ele é, mas você tá falando bem assim, ele é um personagem importante, mas ele não é aquele personagem importante que chega, que nem por exemplo, o Tomioka de Kimetsu. tá. Ele chega, ele é todo... É aquele de que a boa. gente pensava que ele ia ser um cara sério, tipo, Isso. porque ele é o cara mais forte ali dos Sim. alunos lá da escola. Então, Aí tipo, ele chega no Itadori, tipo, ele fala que o corpo dele é interessante. O Gojo diz isso porque é a primeira vez, como é um receptáculo, o Gojo, o Sukuna é uma maldição de muito tempo atrás. anos. E é a primeira vez que ele vê um receptáculo do Sukuna. Tipo, por isso que ele fala que é um corpo interessante, porque é um corpo humano, que até então não tinha contato nenhum com as maldições, nem com esse mundo. E ele achou interessante, porque depois o Yuji, ele dá o controle pro Sukuna, o Sukuna e o Gojo, eles lutam lá, só que o Sukuna vence. Mas o Sukuna vence, não, o Gojo vence, né? Mas isso aqui, ele fala que deve ser muito interessante, mas tipo, o que eu tava pensando, porque o Fushiguro, ele falou bem assim que quando o cara comeu o dedo, o Itadori, ele falou que ele tinha uma chance dentre Um milhões. milhão de viver. Então, tipo assim, nunca teve outro receptáculo não, porque Não. ele É a fala que ele teve primeira uma vez. chance, porque se teve uma chance, então deveria Então ter ele é o outra. único do planeta Ele falou Terra. bem assim, ó, quando o
Na verdade, a primeira cena que aparece assim no anime, no começo mesmo, no 1, é o Yuji acordando, vendo que em volta dele tem vários selos. Aí depois mostra esse episódio, essa parte um pouco mais pra frente. Nessa parte, o Gojo fala bem assim que ele tinha 2 opções. Ou morrer agora, com os caras lá. ou morrer agora, eu né? Ou morrer ajudar. depois Não, morrer depois, você não vai ou ver, morrer não. depois de absorver todos os dedos de Sukuna. O Gojo, ele queria essa segunda opção. Por quê? Porque seria, como é a primeira vez que ele vê um receptáculo do Sukuna, quantos mil anos depois iria existir Sim, alguém com esse talento ou essa capacidade? Essa sorte, né? Essa capacidade. Porque, como ele falou, aquela relíquia não conseguia ser destruída, só tinha como selar, e o selamento não era próprio, porque toda vez eles tinham que mudar. Por isso que ele achou interessante esse tipo... Ah, boto fé. E aí, então, tipo, dando continuidade aí ao primeiro episódio, vamos Já é passar o a segundo, ver... já, no caso, né? Sim, não, Essa tipo, parte que... sem ser... Depois ele desmaia e o Gojo leva ele pra algum lugar, pra esse lugar que tem um monte de selo. E aí, tipo, o Gojo, sendo um dos participantes da escola Jujutsu, ele acaba tendo que lidar com os pessoal que vive nessa escola, que também mexe com coisas de maldições e luta contra elas, porque a gente vê que o Itadori é o receptáculo de um dos demônios mais fortes existentes daquele anime. Então, claro que os caras não iam querer aceitar, tipo, ter um garoto que atraía várias maldições pro local. E ele podia sair de controle a qualquer momento também, né? E aí, então, tipo, os caras, claro que eles não iam aceitar tão fácil. E aí o Gojo tenta, tipo... E o Gojo, como ele é forte, ele compra briga com o pessoal de cima e tá nem aí. Ele tenta O Gojo aliviar tá pra poder não pro matar lado, o bichinho agora. Pra falar a verdade, eles não são convencidos, porque até depois, Sim, lá pra os frente, cara ainda tem- o diretor da segunda escola Jujutsu, que só tem 2 no Japão, Jujutsu, tenta matar o Itadori. Tenta Tipo, matar. eles tinham uma gincana, né? Que era o nome de uns desafios lá que eles tinham que fazer. Só que o diretor da segunda escola fala pros alunos dele focar em matar o Yuji. Tipo, Então, tipo, foda-se a escola, mata o cara. O Itadori tá, tipo, lá, jogando a paradinha e os caras, tipo, vou te matar aqui, mas você não sabe, tá? Só pra você ter uma noção. E detalhe, eles fizeram uma barreira onde a única pessoa que não pode passar é o Gojo. Só que depois ele faz, e foi muito engraçado. Aí, tipo, então a gente percebe que, por exemplo, que mesmo com ele entrando pra escola, que claro que ele teve que passar por um treinamento, que foi um pouco rígido, entre aspas, né? Mas ele consegue Ficar ver assistindo filme. que poder se adaptar e entrar na escola. Então, mesmo ele entrando, os caras, tipo, não aceitam essa ideia de que ter um receptáculo do Sukuna, que é o demônio mais forte, é uma coisa natural pra eles. Tipo, eles não vão querer aquilo de jeito nenhum, vão focar em matar o Itadori. Mesmo ele sendo de um dos alunos da escola. E quando ele entra na escola, ele entra meio pra um time, né? Que é o Megumi e a Nobara, que são Isso. personagens que são apresentados. O Megumi Que são já do time. é um feiticeiro que a gente já tinha conhecido, né? Que ele aparece no primeiro episódio. E a Nobara é dito que ela é uma pessoa rural, né? Que ela é da roça. E ela tá ali, ela meio que não quer nem ser feiticeira do Jujutsu, ela tá ali pra ganhar o dinheiro dela Porque e viver na cidade. isso, ela falou que, tipo, o foco dela não era nem ser feiticeira de Jujutsu, era sair daquela roça, que ela não tava aguentando mais aquela roça. Não, e como eles ofereceram a bolsa e tudo de graça, ela foi. Não, isso é muito engraçado. Tem certos aspectos assim de anime, de mangá, que se você não aceitar, você não consegue curtir a parada. Porque você vai ver a história de origem do personagem dessa garota, por exemplo. Ela ficou tão traumatizada com o ambiente rural que ela cresceu, de não gostar de viver na roça, que ela decidiu que ia fazer de tudo para ir para Tóquio. Mas tipo assim, você vê a história sendo contada dela e ela é uma história que é tentado assim, o pessoal tenta contar como se fosse extremamente trágico e triste, mas não, é só uma pessoa que odeia morar onde ela mora e quer ir pra cidade, sabe? E aí você tem que aceitar que é uma personagem que tá disposta a correr risco de vida, a se colocar em uma situação extremamente perigosa só pra isso, sabe? Não Enfim. viver mais lá. Se você pensar nos arcos de história de alguns personagens secundários, tem sempre uma ou outra assim que, enfim, Tipo, passada hilária. você tem que aceitar e continuar acompanhando o anime. Tem gente que gosta, acha isso como se justamente alívio cômico, né? Mas se você for explicar pra alguém, por exemplo, que não é muito fã, é por isso que eu não assisto, sabe? Aí enquanto ele encontra esses
quando ele entra pro time que ele junta um time, né, que é esses 3, e o sensei deles é o Gojo, no caso, né? Mais ou menos manda nele ali, e eles recebem algumas missões e a gente vai conhecendo os poderes deles. Um time 7 adaptado. A gente vai conhecendo os poderes deles durante o anime, né? Que o poder da Nobara, ela tem um martelo e um prego. A mulher depois de matar de prego. E ela tem meio que um boneco de palha. O poder dela é literalmente... É voodoo. Voodoo, literalmente voodoo o poder E dela. se ela cutucar o boneco de palha que tiver algum ela tem que ter a resquício parte de um inimigo parte da dela, maldição, e joga o boneco consegue de palha em atingir cima, ele, né? pronto, matou. É interessante disso que, mais uma vez, a gente falou, vocês falaram aí, voodoo, né? Voodoo, ele vem de tradições africanas que influenciaram o Caribe, é um termo para isso, né? Mas como eu tô falando, é uma parada que existe no mundo inteiro. Então não é como se ela tivesse, vamos dizer assim, sido inspirada em religião, em tradições africanas ou caribenhas necessariamente. Sim. É que essas práticas, esses rituais que envolvem você fazer um boneco da pessoa, usar a foto da pessoa, usar um objeto ligado à pessoa, isso existe em várias culturas diferentes. Ela é só uma das... O Japão é só um dos países que tem esse tipo de cultura dentro do shintoísmo ou dentro de outras práticas religiosas e culturais, né? Mas realmente lembra muito voodoo. O poder dela, eu acho muito interessante. Na verdade, ela fala que é voodoo, que é um tipo de voodoo. Eu acho interessante que o poder dela, além dela fazer um boneco de palha, ela pode ser o próprio boneco. Sim. Se machucar, pra machucar o oponente. Tanto E que ela teve usa isso, tanta... né? Eu acho que ela teve sorte, porque se machucar pra poder matar alguém, acho muito Meio badass, que- né? Ela Só é, que- Mas tipo o ela poder do... fez só o extremo. ela teve sorte porque o cara com quem ela tava lutando não gostava de sentir dor. Aí ela fala, quem vai aguentar primeiro? Essa mulher É tipo, doida, mas eu o gosto poder dela. do Hidan, só que o Hidan é imortal, né? Tipo, ela que ela morre, não no é. caso. E isso eu gosto de ver uma personagem assim, porque a gente não vê uma personagem que é feminina e o cara vai dar um destaque tão grande como esse. Tipo, bora que ver quem aguenta mais, quem vai sofrer mais. Se Eu você gostei muito porque não acaba sensualizaram primeiro. ela, ficou tipo top ela. E o poder do Megumi a gente também vê, né, durante o anime, que é ele usa vários poderes, sombras, né? Ele o poder tem, dele é sombra. o poder dele é das sombras e ele faz uns lobos, uns sapos, umas coisas lá. familiares. Ele Só tem que tem uma coisa interessante lobo, sobre sapo, eles. cobra, e ele tem um monte de bicho. Uma coisa, eles são shinigamis, na verdade. Sim. É interessante porque quando um shinigami é destruído ou morre durante a luta, Ele não volta não volta mais É. e o Megumi, ele sente a dor que Sim. que o bicho sentiu. Ah, não Isso sabia não disso. aparece exatamente no anime nem no mangá. Quem fala é o próprio autor numa das entrevistas, só que eu não lembro qual é exatamente. Ele fala que o Fushiguro, ele sente quando o Shinigami morre. Caraca, eu não sabia isso. Ai, gente, pô, sério, a gente tem agora que ficar acompanhando o que o autor fala no mundo real em entrevista. Ah, pra eu poder acho saber. legal. Isso é errado. Não, isso é errado. Não, tudo bem, é legal você Pra saber mais ver sobre o entrevistas personagem. do autor, ver conversa do autor, mas isso é muito legal. Mas eu acho que não deveria contar. Não conta. Se o cara não colocou em nenhum lugar, não colocou no mangá, não colocou no anime, não Se colocou no mangá, eu não tenho certeza. É porque eu roubado. não li o mangá. Só sei que não tá no anime. É eu sei roubado. que não tá no anime. Agora Por quê? no mangá não tá, não. Não sei. Porque Eu sei que- a experiência da coisa que você está consumindo, ela tem que ser, vamos dizer assim, autossuficiente. É óbvio que ela pode fazer referências a coisas que você não conhece tanto, referências externas, mas, pô, se ele fala assim, o personagem sente dor toda vez que o Shinigami Ele tá morre. descrevendo, Ele falou, né? ele contou isso lá na entrevista. Se você assiste o anime e não vê ele sentindo dor, se não tem uma história ele sendo sentindo a contada dor, mostrando não gostou, isso de não. alguma maneira, sabe? Se isso não é colocado ali, então parte- por que você precisa, ou você não precisa saber disso, ou era necessário, mas o cara errou em não colocar isso na história. No Sabe? anime eu não vi essa parte dele sentindo dor. Agora no mangá eu não tenho certeza se aparece, porque eu não li Eu o mangá. também não cheguei. Só que tem uma cena que contradiz essa parte que o autor fala, que é quando eles vão matar, ou sei lá, ou enfim, lutar contra aquela maldição especial que era em Que tem formato uma de flor, feto, né? que é um ovo. Nossa. Enfim, ficou lá em cima naquela escola. E o familiar, o lobo do Fushiguro, o branco, ele morre. Tipo, o cara Sim, nem também. percebe. O cara, Essa tipo, ele só parte pula não normal. faz sentido, porque o autor falou que ele sentia, mas nessa parte ele, tipo, o cara percebeu depois. A dor que ele fala é Não dor sei se física. Foi tão, tipo, então a pressão no ar era tão forte que ele não se tocou da dor, porque depois quando ele olhou pro lobo e olhou pro lado, o bicho já tava ali, entendeu? A gente vê que esse é o poder dos dois, né? E o Itadori, ele basicamente ele cai na porrada com os outros caras. O poder dele é esse. Porque ele não tem como fazer encantamentos. É, ele ele só não tem como tem fazer encantamento.
ele só tem a energia amaldiçoada, ele não tem como fazer encantamento. E então, encantamento, pelo que o Gojo ensinou rapidão lá, é mais forte que a energia. Tanto que na primeira missão deles, ele sofre bastante, ele perde a mão logo no início. Ele. E o Yuji perde a mão. Parece a primeira maldição, ele perde a mão. Perdeu. Não, Tanto que quando o Sukuna tomou o controle, o Yuji tava com tanto medo de morrer que ele nem percebeu que deu o controle pro Sukuna. Aí o Sukuna negócio a mão, nossa, é verdade. Sim, depois, acho que é nessa que o Megumi acaba meio que fugindo, né? Aí depois o Yuji pede pra ele sair, sim, pra ele fugir, que ele ia lutar o máximo que pode com a maldição. Aí ele troca de corpo com o Sukuna, então... Eles acabam só que lutando, essa parte, eles acabam lutando. O Sukuna e a maldição começam a lutar, calma. Aí, quando o Sukuna tava indo embora, tipo, ele tomou o controle, ele tinha 2 opções, porque ele queria matar o Megumi. Ele tinha 2 opções, ou ele vai matar o Megumi, ou ele se junta com a maldição para os dois matar o Megumi. Só que a maldição não queria se juntar a ele, então ele matou a maldição e tava indo matar o Megumi. Só que ele esperou o Yuji tomar o controle de volta. Ele falou, pronto, garoto, pode vir. Só que ele não foi. Aí ele foi atrás do Megumi. O Sukuna, no caso? Isso aí é naquela parte que ele tira o coração pra fora e... Sim, então, ele luta com o Megumi, fala que ele é talentoso e tal, mas ele não usa o poder total dele. A gente percebe isso no anime todo, ele não usa o poder total dele. Sempre, quando ele tá sempre meio que se segurando. Alguém vai lá. Ele tá sempre meio que se segurando e parece que ele sempre pensa em morrer em batalha. Ele só quer usar o poder dele quando ele tá na beira da morte. Tanto que a gente, ele não luta sério, assim. Que a gente vê isso desde o início. Vê ele usando o poder dele, assim, de uma forma mais avançada, quando ele usa a expansão de domínio. Aquela expansão de domínio que ele ativa o bagulho todo, ele fica sinistro lá. A gente não falou desse poder também, né? Que é os feiticeiros têm, as maldições também, né? As maldições também tem. As maldições especiais, no caso, né? Que eles conseguem, a expansão de domínio, eles conseguem criar um domínio deles onde ninguém pode entrar ali dentro e quem tá dentro não pode sair. E aí, tipo, tem a questão... A não ser que a sua expansão... A pessoa sobreviver é difícil. Por a não ser que a sua expansão... na expansão de domínio da maldição que tinha o poder das mãos lá. É engraçado porque seja maior que a dela. É engraçado porque é quase um sistema de ringed, né? Tipo octógono. Então, galera, esse aqui é o meu octógono, eu tenho as minhas regras, assim... Aí você tá no campo, quando você joga no campo do adversário, você tá em desvantagem, sabe? Sim, é basicamente isso. A gente vê uma cena muito interessante que é quando o Sukuna tá dentro do Yuji, ele avisa pra uma das maldições bem assim que não era pra ele mexer com o Sukuna, porque ele ia mexer com o Sukuna também. Porque o Sukuna tá no corpo do Itadori. Essa maldição, ela mexe com a alma da pessoa. Ela encosta em você e ela segura a sua alma e modifica a sua alma. Ela, tipo, por ela segurar a sua alma, ela consegue modificar seu corpo, transformar você no que ela quiser. E quando ele tentou fazer isso com o Yuji, acabou tocando na alma do Sukuna. E o Sukuna não gostou disso. Aí ele falou, a gente brincou com o moleque, a gente zoou com ele, mas não toque em mim. Foi tipo isso, entendeu? E aí, tipo, ele fala a segunda vez e ele faz de novo. Acaba que aí acontece ele falou, não terá uma próxima vez. Aí o Yuji vai lá e explode ele. Aí o Yuji vai lá e entra no domínio do cara e sem o cara querer, toca na alma do Sukuna. Aí o Sukuna tenta matar o cara, só que por pouco ele foge. E aí, tipo, a gente vê que tem essa questão do cara pode entrar no domínio do outro, mas, tipo, se o outro for mais forte, é claro que ele vai acabar com a sua raça. Que foi o que o Gojo fez com aquele cara do fogo, com aquela maldição do fogo. Quando ele fez a expansão de domínio dele, o Gojo falou pro Yuji não fica tranquilo, eu sou mais forte. Aí a gente vê durante o anime, né, fica essa luta, os feiticeiros Jujutsu contra a organização das maldições, que a gente vê que tem umas maldições se organizando através desse Marrito, né? Que a gente vê que tem outras, até alguns humanos, né? Não tem só maldições. Tem um cara que ele é humano. Que ele também tem a capacidade de ver. Não sei se ele é ex-feiticeiro ou algo do tipo. E a gente vê também que tem um garoto que ele é apresentado, que não lembro o nome dele, que ele tinha um cabelo tampando o olho. O Junpei. Sim, nossa, um personagem que tampando o olho. O nome dele é Junpei. Junpei. Ele tampava o olho porque os carinha, filhos da mãe, né? Pegavam, tacavam cigarro. Sempre tem uma explicação. Essa organizaçãozinha, eles se juntam lá pra tentar... Eles querem tentar selar o Gojo, porque o Gojo é muito forte. E o plano deles para acontecer, o Gojo não pode estar vivo. Porque ele impede. No final das contas é o mesmo arco de sempre. A gente estava falando lá no início do episódio da série, o personagem típico, normal, o adolescente normal, que na realidade é super atlético, mas tudo bem de novo, né? É apresentado a um universo mágico, ele começa
a se envolver nesse universo mágico porque ele é especial, porque ele consegue engolir partes amaldiçoadas e continuar no controle. E então ele vai ser útil a partir de agora para essa organização de caçadores de maldições. E aí começa a coisa dele ficar caçando em pequenas missões e depois em missões mais importantes, né, essas amaldições, até que você se depara com o mal maior, ou assim, a ameaça maior da história toda, que é uma organização de amaldiçoados, de maldições, tentando de certa maneira aparelhar esses poderes malignos, enquanto o outro lado do Jujutsu é uma organização que tenta justamente a princípio conter essas maldições, né? E que agora vê que o principal problema delas é o outro grupo e não só esses problemas pontuais que eles tentam ficar apagando, né? Ele usa os objetivos dele, eles tentam trazer o Sukuna pro lado deles, né? Mas a gente vê que primeiro eles vão atrás do Gojo, que é o Jogo vai atrás do Gojo, e que é uma maldição especial, e ele luta contra o Gojo. O Gojo dá uma porrada no cara, não tem como. Ele usa a expansão de domínio dele e simplesmente acaba com o cara, não tem como, não tem condições daqueles caras derrotar o Gojo. A gente vê isso logo no meio do anime, acho que no episódio 5, 6, por aí. A gente vê logo no início que ele é muito forte, e é difícil essas maldições que dá um trabalho pra ele. Então a gente vê que não vai ser fácil pra eles assim, e a gente fica tipo, tá. Mas isso aí é o que vai ser nos apresentados durante o anime, sim. A gente pensa também no decorrer do anime vai acontecer outras coisas. Tem uma parte... Não pode falar. Não, pode continuar. Tem uma parte do anime que eu prestei atenção que foi bem assim. O Gojo fala bem assim que o dedo de Sukuna não pode ser destruído. Então, a única forma de matar ou destruir aquilo é no corpo de alguém, no receptáculo, que no caso é o Yuji. Só que quando o Sukuna estava lutando contra a maldição especial do feto, ele, quando mata a maldição, ele tem um dedo dele dentro da maldição. Então quer dizer que o dedo dele só é destruído no corpo humano e não nas maldições, porque o dedo estava intacto. Aí ele vai lá e engole. Mas no corpo do Yuji é capaz de Eu acho que a destruir, história que então, eles no corpo tentaram humano. contar ali, que eles tentam contar, é porque eu cheguei a pensar nisso também, do tipo assim, por mais sombrio que isso seja, uma coisa que eles poderiam fazer é simplesmente sacrificar pessoas que, engolindo o objeto, depois iriam ser executados para o objeto ser expurgado, vamos dizer assim. Sim. Mas eu acho que pelo que eles explicam lá desde o início, tem que ser, vamos dizer assim, uma conexão especial, né? Tipo, o que o pessoal observa é que quando oh meu Deus, qual é o nome do personagem principal? Yuji. Quando o Yuji engole lá a maldição e é possuído, ele passa, ele é visto como que ele tem uma relação especial com o objeto, ele tem controle, é como se ao mesmo tempo, sei lá, tem controle, mas também está sincronizado, tipo assim, harmonizou, entendeu? Se não harmonizasse, for só uma outra maldição devorando, ou um indivíduo qualquer devorando, que não tem essa capacidade de sincronizar de forma especial, não adianta, você não vai conseguir eliminar o objeto assim tão fácil, porque senão seria também tranquilo você de repente deixar uma maldição devorar o objeto E matar Você poderia inclusive fazer isso com uma maldição fraca, que não causaria nenhum problema, Se fosse entendeu? assim, já teria Só que resolvido tem o um problema, detalhe né? também da maldição. Tipo, não faz sentido uma maldição ser possuída por outra, porque não foi o caso do feto. Porque o Sukuna, quando arranca o coração do Yuji, ele fala bem assim, que não tem problema ele morrer, porque afinal de contas, tem várias partes da alma dele espalhada. Então, de qualquer forma, ele vai ficar vivo, né? Então, não teria como ele possuir o corpo de outra maldição, porque naquela maldição do feto, a maldição que estava no controle. Então, no corpo de outra maldição não tem efeito. Pro pessoal que adora Harry Potter, é aquele negócio das Horcrux lá do Voldemort, né? Tipo, ele divide ele mesmo em várias partes, mas cada parte não é uma fração dele, é ele. Só que Então, tem um é como se detalhe. ele tivesse se clonado espiritualmente, de certa maneira. Só que tem um detalhe, as Horcrux, ela tem um controle na pessoa. Por exemplo, quando Dumbledore ele foi usar o anel da Horcrux, a maldição começou a matar ele. Sim, mas aí que tá o negócio, mas isso não é tão diferente do que a gente está vendo aqui, porque o objeto ele influencia quem absorve, quem toca nele. Então, tipo, de novo, Na não pessoa, é mostrado. eu tô falando nas maldições. Mas mas nas maldições provavelmente também. A gente estava falando aqui, por exemplo, de uma maldição mais importante que acabou usando o dedo para ser mais poderoso ainda.
mas de repente uma maldição mais fraca seria completamente dominada, seria completamente, ou não teria condições de aguentar esse poder. Gente, a gente conhece essas regras, são regras universais de anime, sei lá. Tipo, não ganhar uma coisa assim, você pode combinar a torta e a direita, tem níveis de poder, tem sincronia ou não sincronia, esse tipo de coisa, né? Mas então, para poder dar um resumo final aqui do anime. Então é nos apresentado esse universo onde existem demônios e pessoas que vão caçar esses demônios para não causar estrago maior para a humanidade em si. Apesar de que também tem humanos que simpatizam com esses demônios, mas já é um caso à parte. E aí nos apresenta os personagens principais, que são o Gojo, Itadori, Nobara e o Fushiguro, que vai apresentar a jornada deles como estudantes de Jujutsu. Que aí onde o foco principal é caçar os dedos Sukuna. Sim, que aí caça os dedos para no final e morrer. Itadori sem sacrifício. Parece que é como se você já soubesse o final, mas quisesse distanciar ele ao máximo, entendeu? Porque você já sabe que o final da jornada vai ser o Yuji morrendo. Apesar de que nem sempre é assim, né? Porque se não seria muito assim, tipo, um final chocante ou impactante de, sei lá, do cara chegar lá e morrer. Com certeza o Itadori não vai morrer. E o Sukuna pode acabar saindo do corpo dele, se no caso juntar todas as partes. Não, vamos ser honestos, olha só. E é por isso que eu respeito. Por isso que eu respeito o universo de anime. Eu não tenho 5% de certeza, não. Se eu estivesse assistindo um filme bem pipoca mesmo, se eu estivesse vendo uma história em quadrinhos, sei lá, o personagem que todo mundo ama nunca morre, ou nunca se dá mal, sabe? Eu não duvido nada que eu não acompanho com tanta atenção esse anime em específico, mas eu não duvido nada que o personagem principal morra no final. Também não. Ou coisa parecida. Assim, não, eu tô falando da questão de tipo, do Sukuna só, do cara do Itadori só pegar as partes do corpo e o Sukuna morrer ali. Porque eu acho que o Sukuna vai ser liberto pra ter aquela você tá dizendo que vai ter que ter uma... Tá, mas realmente tem que ter uma subversão da expectativa. Se a expectativa que ele vai encontrar um jeito, ou que ele vai tentar encontrar um jeito, mas vai falhar, tudo bem. O que não pode acontecer no final, que seria ridículo, é se acontecesse exatamente o que foi planejado desde o início. Por exemplo, igual, por exemplo, eles podem tanto tentar encontrar uma solução, aplicar a solução e descobrir que não deu certo, e aí ter que se sacrificar mesmo assim, quanto eles podem encontrar uma solução e essa solução realmente resolver o problema, né? Mas o que seria ridículo realmente seria... É igual, por exemplo, One Piece terminar com o Luffy achando One Piece. Não vai terminar assim. A gente tá falando de história legal, de anime interessante. Não vamos falar de One Piece, não. Não, a gente tá falando no foco de... A gente tá falando na parte do anime seguir a expectativa que a gente tá tendo. Porque como é em volta de morte, esse anime, então o final claro é o que o Gojo falou. Que ele ia resolver todos os dedos do Sukuna e morrer no final. Tipo, seguir o roteiro do anime, entendeu? Mas não é uma coisa que é de fato essa obsessão de alguns animes, né? Com essa coisa mais por exemplo, deprê, não tem necessidade, né? O personagem principal é super feliz com a ideia de dizer, minha missão de vida agora é ter uma morte bonita. Isso é Esparta, cacete, sabe? A gente assiste... Tipo assim, sabe o que é interessante? Eu vou falar isso, eu sou mais velho que você, né? Em 2007 eu tava na faculdade e saiu o filme lá, o 300 de Esparta. No filme, os caras ficam falando o tempo todo, uma morte gloriosa, a gente quer não sei o que, blá, blá, blá. E tipo assim, eu acho que na minha cabeça as pessoas deveriam assistir esse tipo de coisa e pensar assim, esses caras são malucos, são psicopatas. Não faz sentido pensar em viver a vida desse jeito deprê. Ou pelo menos a gente deve tentar, né, outras coisas que não isso. Mas, parece que tem muita gente que adora essa coisa assim, sabe? Acho que principalmente porque tem uma ideia assim meio fantasiosa. Não vive aquilo de verdade, mas adora agir como se aquilo ali fosse incrível. Mas isso aí eu acho que é mais pela questão da época em si, né? Do que os caras viviam. Por isso que eles queriam... tinha toda uma crença também, né? Não, tudo bem, mas... Tá, é uma discussão muito mais complexa. Porque os caras falam se você tivesse uma morte honrosa. Não sei se era tipo isso. Não sei se era nessa época, mas eu já vi algumas séries, algumas histórias que o pessoal que tinha uma morte honrosa ia pra Valhalla, algum lugar do tipo. Sim, e em Vilã de Saga também tem isso. Se você morre como um guerreiro assim, que seguiu o que é isso? Vilã de Saga. É um anime. Se você Sim, porque desculpa, eu cortei você, mas só pra já resolver essa discussão aqui. É porque isso é mitologia escandinava, mitologia nórdica, a ideia de que
Valhalla é um local para heróis e guerreiros. Você se imortaliza nesse sentido sendo heróico, né? Mas o que eu estou dizendo aqui não é que isso existe ou não existe, tem as suas atrações ou não. Eu estou dizendo que é muito estranho que muita gente se acha maneiro, se sinta atraído por isso. E tem duas coisas que acontecem, né? Uma é, elas ficam obcecadas com isso, e a outra é, elas não vivem isso, sabe, de verdade. Porque, se você parar para pensar, obviamente não deveria ser uma meta. Agora, numa sociedade antiga, em que todo mundo estava sempre em condições muito escassas, de repente, muito tensas, faz sentido que surjam, né, sociedades mais belicosas, mais violentas, e que até tratem violência, tratem heroísmo assim, de morte como algo nobre, sabe? Mas é meio bobo você viver numa sociedade como a nossa e ficar, sabe, tipo, deificando esse tipo de coisa. A gente vai vendo no decorrer do anime, vai acontecer esses duelos, né, que tem os feiticeiros contra a organização das maldições, e tem duelos internos também, né, porque as pessoas da escola, alguns alunos e o pessoal de cima também não aceitam o Yuji lá como receptáculo de Sukuna, que é perigoso e tudo mais. A gente vai vendo esses torneios, tentam matar o Yuji em alguns torneios. A gente conhece outros personagens também que vão aparecendo mais pra frente. E é isso aí. É sobre isso. E o legal também é que isso acontece dos dois lados, né? Porque a organização de maldições, você vê, ela não pensa só assim, ela observa maldições que não são interessantes para elas, os objetivos dela, e quer eliminar também. Sim, ou ela vê maldições que elas podem de repente aparelhar e tenta aparelhar no primeiro momento, né? É tipo essas jogadas políticas, essas intrigas, essas disputas de vamos dizer assim, de visão de mundo, eu acho sempre legal nas histórias, porque é o que mais enriquece, na minha opinião, sabe? Você tem uma organização que combate a maldições e todas elas pensam igual, sabe? É bobo. Ou a mesma coisa do outro lado, sabe? Dos vilões. Isso é que dá muita profundidade para a maioria das histórias, até mesmo histórias mais tipo shonen, que são mais basiconas, né? Tipo igual no One Piece também tem isso, da questão de ter piratas e ter o governo. Aí o governo tem conflitos, os piratas também têm conflitos. A Marinha a Marinha era para ser o lado do bem, mas tem pessoas corruptas lá. Isso é o que mais me chocou também, porque eu não esperava. Eu gosto dessas paradas assim, de ser algo totalmente diferente do que você vai pensar, do que é apresentado ali pra você. Eu gosto disso. E eu acho que se você quer dar realismo mesmo dentro do fantástico, você tem que, em vez de tentar ser homogêneo, monotônico, do tipo assim, sei lá, você é o autor e você pensa de um jeito, ou pensa que outras pessoas pensam de um jeito específico. Você tem que entender que cada uma dessas visões de mundo vão ter ramificações, vão ter variações e até coisas inusitadas, né? Tipo, você não imaginaria, mas você tem que explorar isso, elaborar para poder fazer a sua história ficar, sei lá, preenchida. Senão ela parece algo muito artificial, né? E de novo, é engraçado, o pessoal adora falar que é um mundo fantástico, por que você se importa com, sei lá, realismo e consistência? Mas não é assim que funciona, você junta as duas coisas para fazer a história ficar boa. Por vezes você é totalmente baseado em fantasia, em magia, em coisas sobrenaturais e absurdas, e no outro momento você pensa como se, agora imagina que tudo isso existe, como é que uma sociedade existiria, lidaria com isso, nossa sociedade lidaria com isso, né? Isso aí, também concordo com você, Pedro. A gente vê que o anime debate todas essas questões, né? Esse anime é da temporada passada, ele ganhou o anime do ano. Então, foi um anime que teve bem em alta depois que saiu. Sim. Ele começou seu lançamento, deve ter levado bastante gente pro mangá, né? Porque quando um anime lança famoso assim, as pessoas, quando termina a temporada, vai direto pro mangá ler, fica ansioso, quer saber as coisas. E foi anunciado já um filme, não sei para que ano, talvez para ano que vem, mas foi anunciado um filme que eles estão adaptando assim agora lá no Japão. Quando termina uma temporada, eles lançam um filme ou algo do tipo. Deve ser melhor para eles adaptar um arco pequeno em um filme. Eu achei a ideia genial, porque eu, cara, sinceramente, eu passei minha vida inteira não assistindo os ovos. Eu sei que isso pode ser considerado sacrilégio. Também não assisti não. Mas eu sempre imaginei ser um filler com resolução melhor. Sabe, agora que eles decidiram fazer assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer entre séries, né, entre temporadas, quer dizer, né,
E aí isso vai... É bom para manter as pessoas interessadas, é Sim. bom porque os artistas têm condições de fazer uma versão mais bem produzida do anime. Enfim, é uma oportunidade, né? E vira, vamos dizer assim, esse pacotinho fechado e ao mesmo tempo encaixado no resto, né? Sim, é muito bom, e até porque sai em alguns cinemas brasileiros também. Se tiver dublagem, pode dublar, pode sair no cinema. A gente pode assistir, que é difícil, mas alguns saem. Por exemplo, Demon Slayer saiu dublado. Sério? Sim, saiu dublado. Não, lançou em um cinema, não lembro qual foi. Não, ele tá dizendo que, tipo assim, lançou no cinema pra assistir. É uma oportunidade de você ter a experiência de cinema de uma coisa que nunca foi comum acontecer. Igual aconteceu, por exemplo, com o Naruto. Dragon Ball eu já vi que tinha no cinema. Dragon Ball quando eu era bem novinho, né, criança, e Cavaleiro do Zodíaco era a única coisa que existia praticamente, né? Tinha também Yu Yu Hakusho, tinha Dragon Ball, tinha Super Campeões que eu odiava, enfim. Era uma febre tão grande que teve. Filmes de Cavaleiro do Zodíaco nos cinemas, putz, era absurdo, assim, eu correria para assistir, né? E aí eu lembro que acho que foi a última vez, né, e eu era muito pequenininho, que eu assisti alguma coisa do universo de anime e mangá num ambiente tão propício, né? Então, de novo, né, tem toda a questão da tela ser gigante, da resolução, do som, né? Sim. Tem muita gente que, inclusive, faz questão disso para certos tipos de filme, mas não faz para outros. Geralmente o pessoal não faz questão de assistir filme que não usa muito efeito especial, muita ação, e gosta de ir no cinema para assistir isso, nem que seja, sei lá, Velozes e Furiosos. mas no caso de anime é perfeito, não é mais shonen, que é muita ação, muita coisa dinâmica acontecendo na tela e você vê a experiência gigante, né? Eu confesso que eu acho que se eu fosse no cinema assistir um troço desse, eu ia ter um estranhamento. Eu ia estar, tipo assim, eu tô acostumado a sentar no meu quarto e assistir o negócio, ou ficar tipo em casa vendo, né? E de repente eu tô no meio do cinema, né? Gente, e eu também não tenho paciência para pessoas fantasiadas e pessoas super empolgadas que vivem aquele... eu queria viver nesse universo, eu queria... Não sei. Não. E eu confesso que não é porque eu sou velho, não. Desde que eu era moleque eu achava um saco. Nunca foi. Vocês que me conhecem, gente, eu uso... Agora, eu tô de camisa vermelha, bermuda preta e tênis azul. Mas eu não tenho nada escrito, eu não tenho nada desenhado, eu já não gosto de nada assim, desenhado e escrito. Quanto mais sair fantasiado, não é a minha parada. Eu também gosto desse estilo de... viver no universo, eu preferia pelo menos escolher o universo que eu vou. Imagina, você dorme e aparece Shig no Kyojin. Cara, eu morri antes de todos os titãs aparecer. Um cara com uma pirâmide no pescoço por causa de Yu-Gi-Oh, gente. Meu Jesus. Pirâmide gigante mesmo, sabe? Se o cara esbarrasse num lugar, ele ia ficar com um hematoma no peito, sabe? Não é minha vida, gente. Não é. Nunca foi, mesmo novinho, nunca gostei, gente. Não rola. Eu também curto esse estilo de adaptação, né, que eles estão fazendo agora pra filme. É bem mais curtinho, dá pra você assistir rapidinho, não é uma temporada inteira, você tem que ficar assistindo um monte de episódio. Dá pra assistir rapidinho e a qualidade é melhor, assim, né? A produção deles é melhor, porque eles vão fazer um filme, não vão fazer uma quantidade de episódios que vai sair durante uma semana. E vocês acham que, por exemplo, para alguém que não assistiu antes, né, e recebe essa propaganda, vai vir um anime que tá fazendo muito sucesso, você acha que acaba puxando também mais gente, ou é só a galera que já é viciada no anime ou que gostou muito do anime que vai lá e assiste? Olha, depende. Geralmente é a galera que mais vê o anime, mas, por exemplo, pode uma pessoa acabar, sei lá, vendo o filme, pessoa assistindo e gostar e querer... Olha, é porque eu não consigo imaginar alguém indo assistir o OVA sendo que não assistiu as temporadas anteriores. Eu também não. Eu acho que dublagem chama mais atenção do que essa questão de filme e OVA, porque... Dublagem, porque eu gosto de depois também. que o One Piece foi anunciado com dublagem BR, eu vi... Aumentou muito a quantidade de fãs aqui no Brasil. E ficou em alta durante várias semanas na Netflix, porque, tá dublado aqui, galera, bora ver. E muita gente que odiava, assim como o One Piece, passou a gostar por causa da dublagem. Sério? Uhum. Sim. Não, eu tô falando isso porque eu vi um universo completamente paralelo. Eu tipo assim, eu cresci assistindo de novo, né? Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, aí tinha Chorado, Samurai X, Samurai Warriors, enfim. E eles eram dublados porque você assistia na TV aberta. Sim. E você assistia como eu era criança, né? Se eu tivesse que ler rápido ali, né? Eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, não tinha condições de ler rápido o suficiente, né? Então, assim, e até hoje, engraçado, se eu assisto o Cavaleiro do Zodíaco com áudio original,
eu tenho um certo estranhamento, porque ficou tão na minha memória, né, que... Mas eu acho que pra gente que vai da adolescência... Vocês acham que, por exemplo, você vai de adolescente pra cima, né? Adolescente pra burro velho. É o público que não gosta de assistir no áudio dublado, que gosta de assistir original? Tem essa divisão clara, tipo as criancinhas e os... Tem divisão, porque tem muita gente que assiste... Acho que a maioria prefere o áudio original do que dublado. Porque já é acostumado desde cedo a ter... Porque não tem muito anime dublado, né? As pessoas não veem. Não é normal você ver um anime ficar dublado assim de repente. Ainda mais anime muito famoso. Então a maioria prefere áudio original. Eu prefiro o áudio original, mas eu não recuso a dublagem. Mas é que você falou, pô, você tem 16, 17 anos, né? Sim. E você falou que o One Piece dublado fez você gostar de One Piece. Sim. Eu também. Por quê? Sabe? Eu só acho curioso. É porque, tipo, não é uma coisa que eu esperava de ver One Piece, mas é que a dublagem que... Ficou engraçado. Ficou muito bem encaixada nisso. Na minha opinião, porque eu já sou... Eu assisto One Piece desde 2017. Eu comecei em 2017 e eu já acompanho legendado, normal, né? Eu sou no atual, 900 e pouco. E quando eu vi a dublagem, esses primeiros episódios, eu achei muito melhor o início. O início legendado, legendado é uma tristeza. Você tem que se esforçar para assistir. É porque legendado é horrível. Quando você vê o dublado é muito mais engraçado, é mais cômico, é mais divertido de assistir. Você começa a iniciar um anime de 900 e pouco episódios e você vai ter que acompanhar isso do início legendado. Não é uma coisa boa você ver 900 episódios em japonês, sabe? Então, quando você pega um anime desse tamanho, você sabe que ele vai receber uma dublagem, já é assim, mais aceitável pra você chegar lá e assistir e ver, pô, tá dublado, eu posso acompanhar essa saga de 900 episódios se estiver dublado, que é uma coisa que dá mais impulso, pra mim deu mais impulso de acompanhar. De repente, porque no final das contas tá tendo uma consistência de qualidade bem maior, né? Porque, vamos dizer assim, voltando pra minha tenra idade dos anos 90, enfim, eu lembro que todo mundo discutia que Yu Hakusho tinha uma dublagem muito incrível, que todo mundo falou que foi muito bem feita, adaptaram muito bem para a realidade brasileira, enfim. Mas por outro lado, eu lembro também de a dublagem do Cavaleiro do Zodíaco ser muito ruim. Quando eu digo ruim, assim, é óbvio que, como eu vi como criança, ficou preso na minha memória afetiva, né? Mas quando você vê, assim, frases que não fazem sentido, né, tipo, adaptações que você tem que, sei lá, você tem que fazer uma investigação para entender o que era o áudio original e por que eles mudaram para o áudio em questão, de tão estranho que ficou ali uma outra parte, né? E aí, pelo que vocês estão me dizendo, eles estão conseguindo fazer adaptações para a realidade de cada país, no caso nosso, né, Brasil, tão bem feitas que acaba puxando mais público, né? Atualmente eu acho que está ficando melhor nesse caso, por causa que está tentando manter a originalidade, assim, um pouco, trazer um pouco da essência do original. Porque se você for traduzir tudo ao pé da letra, vai ficar muito estranho. Eu sou da época, é muito engraçado, eu sou da época que eles começavam a botar a legenda, né, sobre alguma coisa, aí aparecia em cima uma explicação do termo que vinha ali embaixo. Eu assistia legendado. Eu lembro a primeira vez que apareceu aquele termo arro, aí aparecia lá em cima explicando, arro é o barulho que um pássaro japonês faz e no Japão isso é visto culturalmente como uma brincadeira, como se a pessoa fosse burra, sabe? Ter sido idiota. Eu falei, gente, meu Deus, não tinha como você entender a piada. Mas o que é interessante é que depois de um tempo você aprende mais sobre a cultura japonesa e aí você entra na onda. Eu lembro claramente quando o Fullmetal Alchemist parou de escrever irmão na legenda. O Afonso sempre chamava o outro lá de Nissan, aparecia irmão, de repente o cara que escrevia a legenda decidiu que essa mesma coisa. Todo mundo sabe que Nissan é irmão, eu vou colocar na legenda. Pra mim ficou legal, sabe? E eu acho que no final das contas tem um monte de produtores, de dubladores, de profissionais desse ramo que já cresceram nesse universo. Então devem estar fazendo uma adaptação muito melhor. A gente poderia até ver isso depois, seria curioso também de pesquisar. De repente o pessoal do One Piece, a galera que dublou, ou que produziu a dublagem, né, os executivos, de repente é de gente que de repente tem a minha idade, é um pouco mais velho, um pouco mais novo do que eu, e que, olha, eu cresci nesse universo, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu sou brasileiro e ao mesmo tempo eu cresci assistindo anime, então eu consigo fazer a ponte. Imagina como deve ter sido sofrido para dublador brasileiro nos anos 90
olha só, existe esse troço aqui chamado anime, não é desenho, é anime, tá? Como assim? Do que você tá falando? Tá, não, é uma animação que vem do Japão baseada em mangá, que não é quadrinho, tá? É mangá. E aí você tem que botar as pessoas pra dublar ali, sabe? Gente, voltando pra Cavaleiro do Zodíaco, o Saga de Gêmeos, o dublador do Saga de Gêmeos, já na época, já era coroa, entendeu? Imagina ter que explicar pra ele o que ele tem que fazer ali, sabe? Então isso aí foi... essa conversa foi muito boa no final, gente. A gente saiu totalmente sintónico. Mas foi muito legal. Inclusive a gente pode pensar no futuro, em vez de focar em um anime ou em um mangá, falar de temas envolvendo o universo de anime. Dá pra encaixar até Jujutsu nessa dublagem, porque tem dublagem de Jujutsu também, né? Já teve dublagem? Já? Sim, tá todo dublado já. Então, e a dublagem é muito boa. Foi uma coisa que foi sendo muito bem trabalhada. Deixa eu aproveitar que a gente tá falando sobre isso. Eu lembro até hoje, eu sou um garoto muito chato. Eu tinha acho que 8, 9 anos e eu lembro de assistir Yu Yu Hakusho dublado. E aí as pessoas ficavam em volta da luta, assistindo a luta, que nem estádio de futebol, né? Aí a dublagem fez os caras que estavam gritando na plateia falar o tererê. Sabe, né? Você lembra? Tererê. E eu sou uma criança tão chata, já era uma criança tão chata, que eu lembro com 8 anos de idade falar assim: mas o tererê é uma coisa que nós brasileiros fazemos. E esse troço é japonês, não faz sentido. Eu era muito chato desde sempre, gente. Meu Deus, sabe? Então, tipo, foi uma coisa que eles adaptaram muito bem, porque é envolvendo luta só que pega daqui do Brasil, não é do Japão. Eu gosto muito dessas coisas. Isso é só um exemplo, né? Tipo, o Yu Yu Hakusho fez isso bem melhor do que, de novo, Cavaleiro Zodíaco e outros animes da época, né? Sim, eles estão trazendo isso nas dublagens atuais, por isso que tá ficando bom. No One Piece também tem muito isso. Do nada o cara só tá, ai, como eu tô bandido. Eu acho que essa não é a parada que eu gostaria. Então, eu entendo que deve ter um apelo assim, pra muita gente, mas eu acho que eu fico mais pro original. Eu sou. Então, essa parada sobre áudio original e dublagem vai muito do personagem, na minha opinião, no caso. Porque, por exemplo, se eu visse hoje Tatenuyusha dublado, eu acho que eu não gostaria, porque eu tô acostumada a ver Tatenuyusha no original, porque eu gostei da voz do personagem. Por exemplo, quando eu vi o primeiro episódio de Jujutsu Kaisen, eu não gostei, tipo, não gostei da voz do Yuri. Falei, por que parada doida é essa? Tipo, eu não gostei. Aí eu deixei de lado, entendeu? Eu gostei muito. Só que aí veio a fala do Gojo, tipo, as falas engraçadas do Gojo, aí acabou me apegando pela voz do Gojo. Aí eu acabei gostando de Jujutsu por causa do Gojo. E tipo, tem aqueles casos mais específicos que é quando você gosta das duas dublagens, você sabe diferenciar as duas, e você se acostumar com dos dois. É igual, One Piece, eu amei dublado BR, e quando terminou a dublagem BR, que eu passei por mais episódio, eu passei a estranhar, mas depois eu passei a gostar também, porque dá pra perceber que cada país consegue trazer sua essência, que grava muito bem nos personagens, tipo, tanto dublado como japonês quanto BR. O Luffy tem muito essa pegada aqui, tipo, que a dublagem BR dá uma vida ao personagem, mas a dublagem japonesa também dá a mesma essência, só que diferente língua. Tipo, consegue decifrar esses dois lados, pegando as suas formas. Essa parte eu amo isso. Eu acho que o segredo deve ser tentar encontrar justamente o ponto que é universal nos traços do personagem e da história, né? Pra poder fazer isso. Por isso que eu amo dublagem, cara. Gente, eu acho que a gente encontrou uma mina de ouro aqui. A gente vai ter que, nos bastidores do canal do Geekcast, descobrir uma maneira de aproveitar esse tipo de conversa aqui para programas mais na frente. Mas é isso, acho que já dando aqui mais de 1 hora, né? Vamos encerrar por aqui, gente. É isso, galera. Falou.